Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é o professor André mais uma vez, a gente está estudando esse livrinho aqui, A Educação para Além do Capital, do Steven Mesaros. A gente já teve aí 4 aulas, essa é a nossa quinta aula. Hoje a aula ela vai ser um pouco mais densa, a gente vai entrar na obra pelo viés do Mesaros. Eh, Nas aulas anteriores entramos nos comentadores, enfim, então agora a gente vai avançar um pouco mais, tá? Então, a aula de hoje, ela vai falar sobre a lógica incorrigível do capital e seu impacto sobre a educação, tá? Então, é isso que nós vamos ter para hoje. Para iniciar, eu vou passar um trechinho aqui para a gente entrar aqui na questão da obra de Tempos Modernos, uma das obras assim, que eu, que eu mais gosto. Acho Tempo Moderno uma excelente obra, então a gente vai assistir um trecho de Tempos Modernos para ver justamente essa luta que é que é feita pelo trabalhador na cidade de classe, tá? Então, vamos lá. Ok, então ele tinha acabado de sair da cadeia e ele acaba por uma, vamos dizer assim, por uma ironia do destino, sendo líder, sendo líder ou, ou sendo líder ou sendo visto como líder do movimento grevista. Então vamos lá. Então vamos entrar aqui na nossa aula. Enfim, então, como eu falei com vocês, hoje a aula é um pouco mais densa, mas eu peço um pouco de paciência para vocês, por quê? Porque nessa aula a gente que é, vai ter que entrar nas citações, por quê? Porque é interessante que vocês é interessante para vocês que estão estudando a obra saber onde estão as citações, como é que elas são feitas e ao que elas se referem, contra o que, a favor de quê. O Mesaros tá citando esses pensadores que, no caso aqui, eu vou falar do Smith e do Owen, que são dois pensadores que vão aparecer ao longo da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Então, já falei da questão do tema, qual é o livro que nós estamos estudando. O Mesaros, ele inicia a obra dele, ele vai iniciar a obra fazendo três citações. Três citações. Essas três citações, uma é de Paracelso, logo na abertura do capítulo, a outra é de José Martí e a outra é de Karl Marx. Nós vamos aqui ficar passar pelas três citações
Só que enfatizando não a citação na sua totalidade, mas o que o Mesaros ele foca dentro dessas citações. É lógico que a gente deveria, pelo menos assim, pela forma como a gente percebe, ele vai ao longo do texto se reportando novamente às citações que são feitas lá no início do texto. Então a gente vai se ater nessas três citações. Então a primeira citação é a do Paracelso. Então, assim, o que o Mesaros vai falar desse pensador e qual a sua importância? O Paracelso tem um pensamento que ele diz o seguinte: a aprendizagem é nossa vida. Então, primeira coisa, o Paracelso está dizendo que não se trata de a escola está num lugar e a vida está em outro. A própria vida em si já é um processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem, o Paracelso vai colocar que ele ocorre desde a juventude até a velhice. Então, de fato, quase até a morte, ninguém vive durante 10 horas sem aprender. Então, o que o Paracelso está querendo colocar aqui é o seguinte: o processo de aprendizagem te dá ou pelo menos deveria se dar, sem essa dicotomia, separando uma coisa a escola, outra coisa é a vida. Ou então, sem essa crença, que, olha, você só aprende quando você está sentado no banco da escola. Não, o processo de aprendizagem ele se dá praticamente, segundo Paracelso, durante quase toda a vida. Então, desde que você nasce até a hora que você deixa de viver. Esse pensamento o Mesaros vai retomar lá na frente. O outro pensador que o Mesaros também vai estar tratando e do qual ele vai fazer uma citação, José Martim. O que ele vai pegar desse pensador? Ele vai dizer o seguinte, ó, deixa eu só voltar aqui. Opa, um momento. Então, o que ele vai dizer do José Martim? O José Martim ele vai focar na seguinte questão. Vou pegar aqui só para vocês entenderem. Ele vem à Terra como cera, e o acaso nos esvazia em moldes pré-fabricados. As convenções criadas deformam a verdadeira existência. As transformações têm sido formais, elas devem ser essenciais. E esse trecho é fundamental, porque o Mesaros ele vai dizer que a lógica do capitalismo não dá para você fazer reformas. Então, se não dá para você fazer reformas, então as transformações não podem ser formais, elas devem ser essenciais. E isso é praticamente o título do capítulo que nós estamos, apesar de ele não dividir propriamente em capítulo, mas esse é o título que vai tratar esse trecho que nós estamos analisando. Então, que as transformações elas têm que ser essenciais, ou seja, tem que, se for para mexer na ordem do e vocês vão ver por quê. Se for para mexer na ordem do capital, você não pode fazer isso apenas com algumas formalidades, e nós vamos ver como é que isso funciona. A liberdade política não será garantida enquanto a liberdade espiritual não for assegurada. A escola e o lar são as duas formidáveis prisões do homem. Então, o que ele está colocando? Que na forma como está estruturada, na forma como, na lógica que a escola se encontra, ela atende muito mais aos anseios do capital, aos objetivos do capital, do que propriamente a, aos objetivos da classe trabalhadora. Então, e ele vai retomar, o Mesaros vai retomar no seu livro A Educação para Além do Capital, ele vai retomar esse pensamento. Por fim, o outro pensador que ele vai citar logo na abertura é o Marx. O Marx, ele também retoma o pensamento do Marx ao longo do seu texto, e a citação do Marx que ele vai fazer é essa aqui, ó, tá? Então a gente vai aqui, vou pegar você aqui pela mão e vou mostrar para vocês o que o Marx está dizendo. Então, o pensamento do Marx. A doutrina materialista relativa à mudança de circunstâncias. Então, o que o Marx está dizendo? Ó, a doutrina materialista que trata de mudar circunstâncias, circunstâncias essas em que os homens estão inseridos. Se os homens estão inseridos, essa circunstância acaba influenciando como os homens são. Então, a doutrina materialista relativa à mudança de circunstâncias e à educação esquece que elas são
alteradas pelo homem e que o educador deve ser ele próprio educado. Então, vamos pegar esse texto aqui primeiro. Então, a doutrina materialista, que quer mudar a circunstância, que quer mudar a educação, se esquece que essas circunstâncias foram criadas pelos próprios homens. Então, assim, é como se as pessoas, esses homens que ele está citando aqui, acabam se esquecendo que essas circunstâncias são criadas pelos homens. E que, dentro desse processo de alterar a circunstância, até o próprio educador, ele precisa também ser educado. Ele precisa modificar a sua própria concepção de educação. Então, portanto, essa doutrina deve dividir a sociedade em duas partes. Então, vamos lá, dividir em duas partes. Então, a primeira parte, então se são duas partes, então a primeira parte, né? A primeira parte é a consciência da mudança de circunstâncias e da atividade humana ou da automudança, que pode ser concebida racionalmente e pode ser entendida apenas como prática revolucionária. Então, assim, se você quer mudar, então vamos lá. Se você quer mudar a circunstância, você não pode. Essa circunstância precisa ser mudada pela própria atividade humana, mas não vai ser mudada de forma reformista. É preciso ter uma prática revolucionária. Então, ele não está falando apenas no campo da teoria, é preciso mudar também pela questão prática. Então, o que o Marx está colocando aqui? Olha, se queremos realmente mudar as circunstâncias às quais estamos inseridos, nós temos que compreender que, primeiro, são os próprios homens que criam essas circunstâncias, que o educador precisa ser educado. Então, assim, e que essas mudanças que fazem parte da atividade humana, elas precisam ser entendidas de forma racional, ao ponto do sujeito compreender que somente pela prática revolucionária essas condições serão modificadas. Então, não é uma questão só teórica, é uma questão também prática. Então, ele vai retomando esse pensamento de Marx ele vai retomar esse pensamento de Marx, de Martin e também vai retomar esse pensamento de Paracelso ao longo da obra, mas é interessante que a obra já se abre assim. Ela, nesse trecho, ele coloca da seguinte maneira, o título, A Lógica Incorrigível do Capital e o seu impacto sobre a educação. Então, o que ele vai colocar aqui? Nós vamos precisar entrar nessa citação. Primeiro, poucos negariam hoje que a educação e os processos de reprodução mais amplos estão intimamente ligados. O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo o seguinte. Ele está colocando... Só um momento que abriu uma aba aqui. Ele está me atrapalhando. Ele está colocando o seguinte. Então, você tem a educação, que é algo específico, e você tem... Essa educação está vinculada a algo mais amplo, que é o modo de produção capitalista. Então, as pessoas não negam isso. As pessoas compreendem que a educação faz parte da sociedade capitalista e é, de certa forma, influenciada por esse sistema, pelo modo de produção. E nós vimos isso na aula 1, nós vimos isso na aula 2, nós vimos na aula 3, na aula 4, a influência do modo de produção capitalista sobre a educação. Então, ele está dizendo, ó, as pessoas não se negam a isso, elas sabem que a sociedade, que a educação é influenciada diretamente pelo modo de produção capitalista, que ele resume assim. Poucos negariam hoje que a educação e os processos de reprodução mais amplos estão intimamente ligados. Se eles estão ligados, qual é a consequência disso? Então, ele coloca, consequentemente, uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem realizar as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança. Então, ele está dizendo assim, ó, veja, se aquilo que é mais amplo influencia na educação que é mais específico, eu mudando apenas a educação, eu não vou ter uma mudança daquilo que é mais amplo. Eu preciso mudar aquilo que é mais amplo para ter um impacto diretamente na educação. Aí vem. Mas, para além do acordo sobre esse simples fato, os caminhos dividem-se severamente. Então, assim, todos sabem que aquilo que é mais amplo influencia na educação. Ponto. Mas a forma como se dão essas influências, aí já começa a ter várias formas de pensar essa influência.
Então, você tem aqueles que são liberais, você tem aqueles que são, vamos chamar aqui de socialismo utópico, você tem aqueles que são comunistas, você tem aqueles que são anarquistas, e cada um vai pensando como esse modo de produção influencia no processo de educação. Então, isso aí, que o modo de produção influencia a educação, todo mundo concorda, mas a forma como essa influência se dá, aí há uma divergência entre cada um aí que vai pensar esse processo. Então, pois, caso um determinado modo de reprodução da sociedade seja ele próprio tido como garantido, como necessário quadro de intercâmbio social, nesse caso, apenas não admite apenas são admitidos alguns ajustamentos menores em todos os domínios em nome da reforma. Então, assim, se existe algo mais amplo que influencia a educação, se a gente for para o lado dos liberais, o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar apenas fazer pequenas reformas para não mexer naquilo que é mais amplo, incluindo até mesmo o processo da educação. Então, olha o que o Mesaros está colocando aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Sem isso aqui, sem entender isso aqui, você não avança na leitura do Mesaros. O Mesaros está colocando o seguinte: ora, nós temos um modo de produção capitalista, nós temos a educação. Então, a partir do momento que eu vou mexer, todos concordam com isso, que aquilo que é mais amplo influencia no que é mais específico. No caso, o modo de produção capitalista e a educação. Contudo, na forma como vai se fazer reformas ou transformações, isso difere radicalmente de um para o outro. Ao ponto de, no processo de intercâmbio que existe entre no processo de intercâmbio que existe entre a educação e o modo de produção capitalista, se a gente for, por exemplo, para os liberais, eles vão querer o quê? Ó, fazer ajustes menores. Se fizer ajustes menores, incluído na educação, não há uma transformação na totalidade. Isso é muito importante no mesário. Ok, então, seguindo aqui. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó. As mudanças sob tais limitações de conjecturas e a priorísticas são admitíveis apenas com o único e legítimo objetivo de corrigir algum detalhe defeituoso da ordem estabelecida. Então, está dizendo assim, ó, não vai mudar o todo, só vai mudar algo muito específico, de forma a manter-se as determinações estruturais fundamentais da sociedade como um todo intactas, em conformidade com as exigências inalteráveis de um sistema reprodutivo na sua totalidade lógica. Na aula 1, eu falei com vocês que era de suma importância ter. Vamos lá. Na aula 1, eu falei o seguinte: ó, essa aula aqui é de suma importância para entender o que vai vir lá na frente. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim: ó, beleza, mas se eu mexo apenas em coisa muito específica na questão da educação, aquilo a qual que é maior influencia ela vai continuar influenciando da mesma forma. E o que é que influencia a educação, que nós vimos na primeira aula? Que dentro da sociedade capitalista, a educação está dentro de uma lógica que é para atender ao mercado. Então ele está falando, ó, se for só para isso, as determinações que fazem com que a educação continue, ou seja, ou tenha como objetivo de atender o mercado, vai ficar tudo na mesma. Por quê? Porque se a totalidade influencia no específico e eu não mexo na totalidade, são só mudanças conjecturais, não vai alterar muita coisa. E ele está querendo mudanças maiores. Por isso que a obra chama-se Para Além do Capital. Então vamos lá. Então, esta lógica exclui, com finalidade categórica, a possibilidade de legitimar o concurso entre as forças hegemônicas fundamentais. Essas forças hegemônicas são rivais de uma das ordens sociais como alternativas viáveis uma das outras, quer no campo da reprodução material, quer no domínio no domínio cultural educacional. Então ele está dizendo assim, ó, vamos lá, que essa lógica de disputa, hegemonia, aqui no contexto que a gente vai colocar para ficar mais simples para poder compreender, a escola é um lugar de disputa. Então você tem a hegemonia, que é aquela hegemonia, aquele poder que impõe uma lógica
de mercado e que é, de certa forma, imposta a própria escola, ou seja, é o fundamento dessa escola, mas tem outras hegemonias que são rivais dessa ordem. E essas duas hegemonias, uma, vamos colocar aqui para ficar melhor para vocês, uma hegemonia que é focada, vamos lá, uma hegemonia que é focada na lógica do mercado e uma hegemonia que é focada no processo de emancipação humana. Aquela que está focada no processo de emancipação humana, nós vamos chamar aqui de educação para além do capital. Então, essas duas estão em disputa, mas tanto no aspecto material quanto no aspecto cultural e intelectual. Então, assim, mudar a estrutura da sociedade para além do capital, numa proposta de educação para além do capital, é mudar também a concepção material, é também mudar a concepção tanto material quanto cultural, quanto intelectual. Certo? Então é isso. Então o Mesato está falando aqui dessa disputa. Ok. Então vamos lá. E aí ele avança dizendo o seguinte, ó. Suas posições críticas, porque assim, crítica no sentido de que tanto uma quanto a outra sabe que dentro da sociedade existe um processo de luta de classes. Tanto uma quanto a outra sabe que nós estamos no modo de produção capitalista. Então, suas posições críticas poderiam apenas chegar até o ponto de utilizar as reformas educativas. Então, vamos lá. Ele vai falar aqui de dois pensadores lá na frente, que é o Adam Smith e o Robert Owen. Então eu coloco, suas posições críticas poderiam apenas chegar até o ponto de utilizar as reformas educativas que propusessem para remediar os piores efeitos da ordem produtiva do capitalista estabelecida, sem, contudo, eliminar os seus fundamentos causais antagônicos profundamente enraizados. Então, assim, não adianta você ter um Adam Smith, que vocês vão ver que fala da importância da escola, mas em quais modos? Não adianta você ter um Robert Owen que fala da importância de conscientizar os capitalistas, mas em qual contexto? Então ele coloca assim, ó, a razão por que todos os esforços passados destinados a instituir grandes reformas na sociedade por meio de reformas educacionais esclarecidas, e aqui ele está falando, lógico, que ele faz uma referência ao processo do iluminismo, reconciliadas com o ponto de vista do capital, tiveram de sossobrar e que ainda hoje permanece, é o fato de as determinações fundamentais do sistema capitalista serem irreformáveis. E aqui é um ponto que ele coloca com muita ênfase. Ele está dizendo assim, ó, não adianta. Se nós temos algo maior que influencia no específico e diferentes tendências querem reformas na educação, mas não mexe na totalidade da sociedade, não vai mudar, não vai mudar muita coisa. Então, só tem uma forma. A gente precisa alterar a totalidade da sociedade. Por isso que a educação cumpre um papel importante nesse processo. Então, seja uma tendência, seja outra tendência que apenas quer fazer reforma aqui e ali, não vai mexer, não vai alterar na lógica que a escola atende dentro da ordem do capital, dentro da ordem do sistema capitalista, dentro da ordem do lucro, dentro da ordem da exclusão, dentro da ordem da dicotomia entre escolas que são públicas e escolas que são privadas. E aí eu citei lá atrás escolas que as pessoas pagam 15 mil, as pessoas vão no final do semestre para os Estados Unidos, vão para a Europa. E aquela moça, aquela menina que nós vimos sentada no banco, não tem cuidando dos dois filhos, que são, ou desculpa, aquela menina que está sentada no banco estudando. Embaixo da mesa tem duas crianças que são irmãos e que ela tem que cuidar também. E aí, essa é a realidade do trabalhador. Ele tem que trabalhar e estudar. Então, o Mesato está dizendo, ó, essa lógica, se apenas fizer uma alteração aqui e ali, pontual, no que refere-se à escola, não vai alterar a totalidade da dinâmica. Não vai alterar.
ela vai continuar servindo aos interesses do capital. Então, veja, o que o Meirelles vai chamar é o seguinte, que o capital é irreformável, ou seja, ele não pode ser reformado. Porque a própria natureza do capital, na sua totalidade, reguladora, sistemática, é totalmente corrigível. Por quê? Porque se o sistema capitalista ele visa, se o sistema capitalista ele visa única e exclusivamente o lucro na sua totalidade, não adianta fazer questões pontuais. Isso não vai corrigir o processo de exclusão e de tentativa de angariar lucro que o próprio capital chama para si. É preciso ter uma visão maior. Então, dentro dessa proposta, seus parâmetros estruturais, ou seja, a sua estrutura e o seu fundamento, no que se refere ao capital, deve permanecer sempre incontestável, mesmo que todos os tipos de corretivos marginais sejam não só compatíveis, mas também benéficos e realmente necessários para ele, importando a sobrevivência continuada do sistema. Então, não importa o que vai ser feito. O importante é que o sistema continue prevalecendo, que o sistema continue funcionando, tá? Enfim, então, e aí o Mesado vai fazer uma crítica muito densa. Por quê? Porque se ele falou da totalidade, essa palavra não pode ser esquecida. Ou seja, você falou da totalidade, você falou do sistema capitalista, que tem que alterar o modo de produção, a lógica desse modo de produção, que esse modo de produção, como está estruturado, não tem como se reformar. E aí ele coloca o seguinte, ele vai fazer uma crítica contundente. Limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas ao servidor do capital significa abandonar de uma só vez, conscientemente ou não, o objetivo de uma transformação social qualitativa. Então, vamos fazer uma reforma dentro do sistema capitalista para incluir as pessoas. Não, o capitalismo não aceita esse tipo de inclusão. Dentro do sistema capitalista dá para a gente melhorar a vida de todos. Não, o capitalismo, na sua própria dinâmica, ele é um sistema de produção que ele é excludente. Tanto é que alguns acumulam muita riqueza, enquanto os outros acumulam miséria e pobreza. Então, se queremos realmente modificar a realidade, precisamos mexer na lógica do capital. É isso que o Mesato está dizendo. Com isso, é por isso que é necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente diferente. Então não dá para você ficar nessa lógica. E aí, ele vai apresentar lá na obra dois pensadores. Um é o Smith. O Smith ele é um importante pensador por uma série de razões. Vamos lá. O Smith ele escreveu A Riqueza das Nações. Então ele é considerado por muito como o pai do liberalismo. Então, se ele é aí o pensador mais importante no campo liberal, então o que ele vai dizer sobre essa dinâmica do processo de capital? E o outro, que ele também vai falar, é o Robert Owen. O Owen, ele vai também tratar, logo depois que ele trata do Smith. Então, o Smith, nós vamos precisar ler passo a passo o que ele fala do Smith, porque é muito importante para pensar a proposta dele. Então, se você está tendo dificuldade em acompanhar a aula, se você, no sentido de que você não consegue assistir aulas que são muito densas, tem outras aulas aí com menos tempo, mas o que acontece? Devido ao fato de que muitos que estão ocupando o curso estão fazendo esse processo por causa do mestrado, do doutorado, da graduação, de um professor que passou o livro e às vezes lê uma vez, duas vezes, três vezes, uma vez, duas vezes, três vezes, não consegue entender. Então, até a página eu estou colocando para você entender onde é que está esse material. Enfim, então, é denso, vai demorar, porque é assim que se dá o processo de aprendizagem.
pelo menos até hoje. Pode ser que amanhã crie outro método aí, coloque um chip na cabeça, mas hoje é assim, hoje você precisa ler o livro. E eu sempre, em todas as aulas, friso uma questão. Essa aula não substitui a leitura do livro. Você tem que ler, cara. Não tem para onde correr. Você vai ter que ler. Ah, mas eu aprendi, o professor foi muito bom sua aula. Vá ler, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter lacunas que você não fechou por causa da falta de leitura. Enfim, então o primeiro pensador é o Smith, que escreveu A Riqueza das Nações e é um dos mais importantes aí no campo liberal. Se não for o mais, é um dos mais importantes do campo liberal. Então, vamos ver o que ele trata do Smith, e aí tem que ter paciência, tem que ler, tem que compreender, tem que ver o que ele está fazendo aqui. Ele está apresentando a proposta de para mostrar a proposta dele. Então, como é que esses pensadores, como o Smith e o Owen, eles vê o processo de educação da classe trabalhadora? E como é que o Mesaros vai ver esse processo? Então, ele vai apresentar os dois, depois ele vai ver, ele vai falar da proposta dele, tá? Então é isso. Então, enfim, então o Smith, ele pega a seguinte citação, essa aqui, ó, que nós vamos ter que avançar aos poucos. Então, essa citação aqui é toda do Smith, está lá na página 28 e 29 do livro, tá? Então, a gente vai ler de forma como a gente vem fazendo, e a gente vai fazer algumas inferências aqui, algumas relações com o Mesaros. Então, assim, limita as visões do homem. Onde a divisão do trabalho é levada até a perfeição, todo homem tem apenas uma operação simples para realizar. Então, o que ele está dizendo? Ó, se tem a divisão do trabalho, o homem vai fazer apenas uma única operação. Aquele exemplo, eu sempre gosto de dar um exemplo bem claro. Se a pessoa apenas lava a louça, só vai lavar a louça. E se ela apenas lava a louça, ela vai fazer cada vez melhor. Na concepção smithiana, tá? O Marx vai tecer isso aqui, vai fazer uma crítica muito ferrenha sobre isso aqui, que é a divisão social do trabalho. Se uma pessoa seca, ela vai fazer cada vez melhor. E se uma pessoa lava, vai lavar cada vez melhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Onde a divisão do trabalho é levada à perfeição, todo homem tem apenas uma operação simples para realizar. A isto se limita toda a atenção, e poucas ideias passam pela sua cabeça, senão aquelas que com ela tem ligação imediata. Então, se a pessoa o tempo todo lava, se a pessoa unicamente seca, quer dizer, ela não vai ter muita coisa para poder ficar pensando. A sua visão enquanto trabalho vai ser focada no que ela faz. E aí, o Smith vai tecer uma crítica. Ele vai dizer o seguinte, ó, quando a mente é empregada numa variedade de objetos, ela é, de certa forma, ampliada e aumentada. E, devido a isso, geralmente reconhece que um artista do campo tem um alcance de pensamento bastante superior a um citadino. É mais ou menos assim, uma pessoa que faz várias coisas, uma pessoa que tem um conhecimento mais amplo do processo de produção, quer dizer, então se a pessoa lava, depois ela seca e guarda, ela tem uma dimensão maior de compreender a realidade. É a mesma coisa, uma pessoa que viaja vários lugares, conhece várias culturas, e uma pessoa que só fica na sua cidade, na perspectiva smithiana, ela fica limitado a conhecer a realidade a partir de onde ela está. Então, o primeiro, aí vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro é talvez um artesão, um carpinteiro e um marceneiro. Ele está dizendo assim, ó, que esse primeiro ele pode ser várias profissões. Tudo em um, tá vendo? O primeiro, talvez, um artesão, um carpinteiro e um marceneiro, tudo em um. E a sua atenção deve ser empregue em vários objetos de diferentes tipos. O último, e aí ele se refere àquele que faz algo bem específico. Ele coloca, o último é talvez apenas um marceneiro. Esse tipo específico de trabalho emprega todos os seus pensamentos, e como ele não teve a oportunidade de comparar vários objetos, as suas visões das coisas, para além do seu trabalho de forma alguma, são tão extensas como a do primeiro. Então, o primeiro, tá vendo? Tem essa visão mais ampla.
Este deve ser ainda mais o caso quando a atenção de uma pessoa é empregada na 17ª parte de um alfinete, ou 80ª parte de um botão, de tão divididas que estão estas manufaturas. Então, vamos supor, você tem na academia, vamos lá, vamos pegar isso aqui na prática para a gente entender melhor. Você tem na academia uma pessoa que se especificou na asa direita da barata. Então, quer dizer, ele vai se ocupar só disso. Mas você tem outro que se ocupou mais da totalidade de compreender como é que funciona esse inseto. Você tem um professor de filosofia que ele perpassa por todos os filósofos, ou pelos clássicos, vamos chamar assim. Todos muito amplo. Pelos clássicos da filosofia. E você tem outro que especificou apenas naquele filósofo específico. Então, o que o Smith está defendendo aqui, nesse pensamento, é esse que conhece de forma mais ampla, ele ou também pode ser de outra forma. Você tem um professor que ele é formado em história, geografia, filosofia e sociologia. Ele conhece uma totalidade muito maior do que a pessoa que apenas se especificou numa área muito, 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 muito restrita. E aí ele passa a falar do trabalhador. É isso que ele está falando. O trabalhador que ele se ocupa de várias coisas, ele pode ser várias profissões. Então, assim, você conhece pedreiro, que além de ser pedreiro, ele também é eletricista, ele também é marceneiro, enfim. E tem outros que apenas fica ali no ramo de pedreiro e conhece muito menos a obra do que esse que conhece a obra na sua totalidade, tá? É isso que ele está dizendo. Então, pronto, uma vez que já explicamos isso aqui, vamos ver aqui vamos voltar aqui ao pensamento dele. Ele está colocando da seguinte maneira, ó. Estas são as desvantagens de um espírito comercial. As mentes dos homens são contraídas e tornadas incapazes de elevação. Então, por quê? Porque o sujeito ele só conhece algo muito específico, algo muito restrito. A educação é desprezada, ou no mínimo negligenciada, e o espírito heróico praticamente extinto na totalidade. Remediar esses efeitos seria um assunto digno de séria atenção. Então, o que o Smith está dizendo? Ó, diante dessa restrição do sujeito, não conhecer a totalidade, a educação cumpre um papel fundamental e isso não pode ser negligenciado. Só que o Mesaros vai fazer uma crítica ao Smith, porque na hora que é para o Smith se comprometer com a classe trabalhadora, o Smith coloca a culpa em cima da própria classe trabalhadora. E aí o Mesaros vai ter uma crítica ao Smith. Então, assim, ó, como é que fica esse processo? Então, o que o Smith vai dizer? Ó, beleza, eu sei lá que fazer apenas uma coisa faz mal para esse trabalhador, porque ele fica com a mente muito restrita. Mas qual é a palavra que o Smith coloca? Ele diz o seguinte: ó, quando o rapaz passa adulto, ele não tem ideias com as quais se possa divertir. Portanto, quando ele está afastado do seu trabalho, ele tem que entregar-se à embriaguez e ao tumulto. Consequentemente, concluímos que, nos locais de comércio da Inglaterra, os comerciantes estão, na maior parte do tempo, neste estado desprezível. O que recebem do trabalho de metade da semana é suficiente para seu sustento. E devido à ignorância, ou seja, isso que ele citou lá atrás, né? Eles não se divertem senão na intemperança e na libertinagem. Então, o Smith ele vai colocar o seguinte: ó, a educação desses trabalhadores é importante, mas a culpa dele estar nessa situação é dos próprios trabalhadores. É dos próprios trabalhadores. E aí o Mesaros vai fazer uma crítica a ele, mas antes nós vamos passar por Robert Owen. Então, assim, o Owen ele é considerado um socialista utópico, que tentou fazer reformas no campo social, no campo educacional e colocar essas reformas em prática. Só que durante o processo dessa tentativa de convencer outros para poder levar isso a cabo, ele acaba falindo. Tá? Então vamos lá, vamos conhecer o pensamento dele. O Mesaros vai dizer o seguinte, ó.
ele vai falar que o Robert Owen, ele fica muito focado, como uma mente que vem do iluminismo, na questão do esclarecimento, na tentativa de achar que, por falta de esclarecimento, é que os patrões não ajudam os trabalhadores. Se no caso do Smith era a questão se converte ou se volta para os próprios trabalhadores por serem preguiçosos e a culpa é deles, no caso do Owen, a culpa é dos patrões que não têm conhecimento, não, ou melhor, que acabam ignorando as condições desses trabalhadores. Então, o que ele diz aqui ó, no fragmento? Adquire uma ferocidade brutal de caráter, a qual, se não houver planejamento criterioso de medida legislativa, ou seja, de leis, para prevenir o seu aumento e melhorar as condições desta classe, mais cedo ou mais tarde, mergulhará o país numa formidável e talvez complexo estado de perigo. Então, ele está alertando aqui que precisa ajudar os trabalhadores e que ajudar esses trabalhadores é também ajudar o país. Então, por conta é, dessa falta de planejamento, por falta dessas medidas ou seja, criação de leis para prevenir o aumento dessas pessoas, né? O que vai acontecer? O país pode mergulhar no estado de perigo. Por quê? Porque a própria classe trabalhadora pode reivindicar seus direitos. Então, a finalidade direta dessas observações é influenciar a melhoria e evitar o perigo. Então, o que ele está dizendo? Estou querendo aqui ajudar as pessoas. E aí ele coloca da seguinte maneira: devemos então continuar a reter a instrução nacional dos nossos camaradas, que, como foi mostrado, pode facilmente ser treinados para ser delinquentes, inteligentes, virtuosos, membros valiosos para o Estado? De fato, a verdade é que todas as medidas agora propostas são apenas um acordo com os erros do atual sistema, uma vez que estes erros existem agora quase universalmente. Então, o que está acontecendo no processo do sistema capitalista não é uma coisa local, é uma coisa praticamente universal, já na época dele. E tem que ser ultrapassado apenas através da força da razão. E é aqui que o Mesaros vai pegar e vai fazer uma crítica ferrenha, como um utópico que vem da perspectiva de que a razão ela levaria. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Porque o Owen está dizendo o seguinte, ó, a razão é importantíssima para os patrões. Por quê? Porque a razão vai fazer com que eles conheçam a situação desses trabalhadores, vai ver o perigo que não ajudá-los pode fazer com a nação e com o Estado. Então, pela própria razão, esses patrões vão tendencialmente ajudá-los. E aí coloca assim, e como razão, para influenciar os objetivos mais benéficos, faz os seus avanços através de pequenos degraus. Então, o que ele está dizendo? Aos poucos, esses patrões vão se conscientizando. E com substância, progressivamente, uma verdade de alto significado após a outra. Será evidente, para mentes de pensamento amplo e rigoroso, que apenas através destes e de outros acordos similares pode o sucesso ser racionalmente esperado na prática, dado que tais acordos apresentam a verdade e o erro e ao erro público. E sempre que eles são razoavelmente exibidos em conjunto, no final das contas, a verdade tem que prevalecer. Então, essa crença de que a razão dos patrões conhecendo a realidade, sabendo do que está acontecendo, e que a verdade vai prevalecer a qualquer custo, é o que o Mesaros vai criticar no Owen, essa utopia. Né? Então, assim, o Owen não fala de uma luta de classes onde os trabalhadores vão conquistar seus direitos através da luta, não. Uma hora os patrões vão se conscientizar do mal que está fazendo, e aí eles vão ajudar a mudar a realidade desses trabalhadores. Então, assim, espere-se com segurança que esse período está próximo, quando o homem, através da ignorância, ou seja, a ignorância vem aqui no sentido de ignorar, está ignorando alguma coisa, não mais infligirá a miséria necessária sobre o homem. Então, assim, quando o homem não mais colocará, por conta da ignorância, a miséria sobre o outro homem, a exploração do homem sobre o homem. Porque a massa da humanidade tornar-se-á iluminada. Olha a influência do iluminismo aqui no pensamento de Owen. Iluminada, no sentido de que o iluminismo
essa razão acabaria sensibilizando os próprios patrões. Irá claramente discernir que, ao agir assim, irá inevitavelmente criar miséria para ela própria. Então, é como se fosse assim, apesar dos patrões estarem vivendo em uma grande riqueza, por estar gerando miséria para os trabalhadores, eles iriam se conscientizar que isso também pode ser um malefício para eles e algo que eles estavam ignorando. Mas por conta dessa sensibilização e desse conhecimento e dessa iluminação, mais cedo ou mais tarde, e aí o Mesaros vai cair criticando, dizendo assim, se a razão que o Owen coloca agora, por que ela não funcionou no passado? Por que ela só vai funcionar agora, né? Então ele coloca da seguinte maneira, que já é o Mesaros falando. É o Mesaros falando. O problema da verdade versus a ignorância, o qual é afirmado como uma questão de razão e esclarecimento, lembra lá atrás, isso aqui é a influência do iluminismo. Isso aqui é o Mesaros criticando o Owen. Pode ser solucionado apenas através da força da razão. Isso aqui é o Owen dizendo, só pode ser solucionado pela força da razão, como vocês viram, né? E claro, a garantia que recebemos do êxito do remédio educacional oweniana é mais uma vez circular. E aí, olha a crítica que o Mesaros faz a ele. A afirmação de que, no final das contas, a verdade tem que prevalecer, porque a massa da humanidade torna-se iluminada, que é o que eu já tinha falado para vocês. E aí, toda a influência do iluminismo sobre Owen aparece aqui. Contudo, percebe-se que se o Adam Smith coloca a culpa nos trabalhadores, o Owen, utopicamente, coloca a culpa nos patrões, quando esses terão um esclarecimento maior e vão automaticamente ajudar no processo de transformação da realidade desses trabalhadores. É por isso que hoje o significado da mudança educacional radical não pode ser senão o rasgar do colete de força, da lógica incorrigível do sistema capitalista. Então ele está dizendo assim, existe um colete de força, são mesários, não é mais o Adam Smith, não é mais o Owen, é o Mesaros. Existe uma camisa de força que precisa ser rasgada dentro da lógica desse sistema, através do planejamento e da prospecção consistente da estratégia de quebrar a regra do capital com todos os meios disponíveis, assim como com todos aqueles que ainda têm de ser inventados nesse espírito. Então, para o Mesaros não tem saída. É 880. Beleza. Então, voltando aqui à nossa aula de hoje. Então, vamos pegar aqui rapidamente para a gente compreender uma questão importante. Veja, esse capítulo aqui, vou chamar de capítulo, mas esse título que a gente expôs para vocês, o tema central dele é esse aqui, ó, tá? Só voltar aqui para vocês acompanharem o processo. Opa. O tema central dele é esse aqui, ó. Pra vocês acompanharem. A lógica incorrigível do capital e seu impacto sobre a educação. Por isso que lá na hora que ele coloca a questão da totalidade, tá dizendo, não, existe uma coisa maior que oferecendo educação. Então, eu só consigo, eu só vou ter chance de mudar isso que é bem maior e bem mais, desculpa, só vou conseguir mudar a educação se eu mexer nisso que é maior. Apenas algumas reformas aqui e ali não vai. Então, eu preciso acabar com o sistema capitalista. Não tem outra saída. Essa é a educação para além do capital. E aí o Mesaros mostra duas visões. Uma visão de um liberal, personificada no Adam Smith, e uma visão de um socialista utópico. E repare que ele foi muito feliz nesses dois exemplos, porque ele coloca que o Smith ele foca na questão dos trabalhadores, e já no que compete a Owen, ele enfatiza a questão dos patrões. Dos patrões. Então, no geral, essa foi a aula de hoje. Para a gente poder aí falar sobre a questão da educação para além do capital.
E a gente aí retorna com a próxima aula, falando um pouquinho sobre o outro capítulo, tá bom? Então, a gente tem um curso também lá sobre. A gente já tem algumas aulas sobre existencialismo, a gente tem também algumas aulas que a gente está preparando sobre a questão do Marx, que foi solicitado lá no grupo, tá? Aqui embaixo eu vou deixar o grupo para quem quiser entrar no grupo para a gente poder estar mandando as aulas que nós estamos produzindo. Essa, como eu falei para vocês, é a quinta aula. Então a próxima vai ser a sexta. E qualquer coisa, deixa um comentário, curte, compartilha. Essas aulas dão muito trabalho para serem feitas. Inclusive, o livro, esse livro aqui, apesar de ser pequeno, ele é muito complexo. Por isso que eu tenho que colocar as citações para você ver onde está, certificar. Então, não é uma aula focada para pessoas que não são do campo acadêmico. Se você for militante, acho que essa aula também pode servir para você, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.